Estava no mudo. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Me escutando? Já, deixa eu aumentar então. Melhorou agora? Melhorou agora? Certo. A gente já está com espectadores aí do evento, não? Conferencistas? Eu tô com medo de botar a apresentação em modo PPT tela cheia, que eu tentei aqui, eu não sabia que teria que ser tela cheia, eu coloquei aqui no meu computador, ele deu uma travadinha. Eu tô com um pouco de medo de colocar e travar minha máquina. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente. Certo. Já começou a apresentação? A gente já está ao vivo já? Ah, tá. Pronto, não tinha ficado claro para mim. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Heitor Faria. Né, hoje a gente vai falar aí sobre a questão do ransomware, né? Um tópico muito emergente, vem sendo bastante, né, noticiado aí na mídia, a questão dos ataques, né, por esse tipo de software malicioso, né? Que ele sequestra os arquivos, né, em troca de criptografa, em troca de um resgate, tá certo? Primeiro eu vou falar um pouquinho da nossa empresa, né, que é a Bacula Brasil e América Latina. A gente tem vários escritórios no Brasil e uma projeção embrionária nos Estados Unidos. Nós somos distribuidores do software Bacula, tá, que é um software suíço de backup. A gente nacionaliza serviços, licença do software de backup, temos equipe certificada e nossa missão é fornecer o melhor e mais acessível software de backup e restauração de dados do mercado, tá certo? Gostaria de agradecer aqui a alguns dos nossos clientes, tá? A gente tem clientes bastante grandes no Brasil e América Latina, tá? A Popex, Datacom, fábrica de switch, vários órgãos aí do governo, tribunais de justiça, etc, tá certo? A gente está agora, eu sou baiano, nascido em Salvador, mas agora eu estou aqui em Miami, tentando passar esse conteúdo aí para vocês, tá certo? Eu vou estar postando os slides no meu site, tá? Que é o bacula.lat ou bacula.com.br. Ao final aqui da palestra, vocês podem entrar lá e baixar essa palestra, tá certo? Eu tenho cursos de Bacula no udemy.com, tá? Tem um canal no YouTube com algumas dicas, algumas questões de backup e Bacula. Tem um livro publicado pela editora Brasport, na 4ª edição. Temos um grupo de Telegram com mais de 1.200 usuários de Bacula no Brasil. E meu contato segue aí também, tá certo? Então essa vai ser a agenda de hoje. Vamos falar um pouquinho aí sobre tentar falar um pouquinho aí sobre ransomware, backups, o Bacula, Linux, regra 321, hardening, e depois eu vou abrir para perguntas e respostas, tá certo? O ransomware, gente, ele é um malware projetado para extorquir dinheiro da sua vítima, normalmente vítima corporativa, né? Normalmente é o grande foco dessas empresas, que é realmente quem tem dados com mais críticos, né, com valor, né, assim, tem compromissos junto a clientes, junto a fornecedores, então é realmente onde é o maior foco desses ataques, né. Então são programas que o usuário incauto baixa ali, né, através de um e-mail, faz o download, instala na sua máquina e acabam infectando as estações de trabalho, os servidores corporativos, né, ou às vezes acontece também de maneira intencional, né, que uma pessoa interna da organização acaba executando um tipo de programa e, claro, né, ele tem alguma espécie de benefício ao fazer isso, depois se o resgate for pago com sucesso, tá? Então, basicamente, o ransomware ele tem dois objetivos, ele criptografar os dados armazenados nas máquinas, tá, para que elas não possam mais acessadas, né, a criptografia é uma técnica na TI que ela indisponibiliza o arquivo, indisponibiliza o dado, ou seja, você não tem como fazer nada, enxergar aquele dado, usufruir daquela informação, sem você ter um segredo, uma chave, tá? E bloquear o acesso normal aos sistemas operacionais, seja ele de servidores ou de estações de trabalho. Então, o vetor de ataque de um ransomware
normalmente, né, quando ele é instalado, ele faz uma conexão com a internet, ele faz o download de uma versão, né, dele mesmo do malware mais recente, ele infecta, né, quantas máquinas forem possíveis lá na rede da vítima, ele busca, faz um scan do sistema de arquivos, buscando por arquivos, né, que ele possa criptografar, e depois ele demanda um pagamento, e ele vai aumentando o valor a cada X dias, né, vai ameaçando, dizendo que vai aumentar o preço do resgate, etc., ao longo do tempo. Então, basicamente, o administrador de sistema, ele liga, né, o computador liga a máquina, e ele não consegue fazer nada e se depara com uma telinha como essa, né? Mande normalmente uma criptomoeda, né, que é mais difícil de ser rastreada, mande alguma coisa do tipo para uma determinada carteira, para eu poder liberar esses dados, tá? Aqui nos Estados Unidos, recentemente teve um caso muito notório, que foi a questão da Colonial Pipeline, né? No lado esquerdo eu tenho um gráfico aqui que mostra como aqui nos Estados Unidos está crescendo, tá, o valor dos resgates pagos, tá, pelas empresas, tá, e também a quantidade, empresas maiores estão sendo afetadas, tá, estão sendo mais afetadas ao longo do tempo. Então, é realmente uma ameaça que vem crescendo em constante, e essa empresa aqui, a Colonial Pipeline, né, pelo fato de ter sido infectada, deixou os Estados Unidos, algumas cidades sem gasolina, tá, por conta os oleodutos tiveram que parar de funcionar por conta desse ataque, e eles pagaram, tá? Terminaram por pagar o resgate para poder restabelecer seus serviços, tá? Acontece que nem sempre é possível você fazer esse pagamento, tá? Nem sempre é uma boa opção. E foi caro, foram milhões de dólares para fazer, então, um prejuízo bastante grande para essa empresa. Não há garantia de cooperação do atacante, não há garantia que ele vai te entregar a chave, que essa chave vai funcionar para restaurar os dados. Ela não resolve o problema de você ter futuros ataques, né, ou seja, não deixa seu sistema mais resistente. Pode ser que esse pagamento tenha restrições de compliance com o governo, por exemplo. Então, assim, os Estados Unidos ele é bem restrito, você não pode transferir quantidades financeiras para Cuba, para o Irã, alguns países ligados ao terrorismo, tá? Então, às vezes, o pagamento de resgate ele simplesmente não é uma opção. E no final das contas, é moralmente questionável, né, você pagar o resgate a uma pessoa que está, a uma organização criminosa, né, então, assim, você está, na verdade, está, de uma certa forma, incentivando, né, catalisando a atividade de fabricação de ransomwares e de proliferação, tá certo? Então, a maioria dos fornecedores de hardware, de segurança, eles falam que os últimos ataques de ransomware tendem a usar novos malwares, suas variantes, para burlar antivírus. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que alguns usuários, eles acham que o antivírus é suficiente para impedir as infecções para o ransomware, mas muitas vezes isso não acontece, porque uma das principais atividades primárias do ransomware é desbloquear o antivírus, ou ter uma assinatura, um trecho de código diferente, né, que as assinaturas de antivírus não conseguem identificar aquele ransomware, né? Então, todos os provedores de segurança de TI são unânimes em dizer que apenas o antivírus ele não é suficiente para proteger contra o ransomware, tá certo? Então, né, a Kaspersky e outros fornecedores de segurança, eles majoritariamente dizem que, assim, que você deve ter um antivírus, sim, como uma fonte primária de segurança, mas que, no final das contas, somente duas coisas vão realmente te proteger contra o ransomware, tá? Uma, você está atualizando seus programas e sistemas operacionais para que eles tenham menos vulnerabilidades, né, mais correções de patches conhecidas. E dois, o tal do backup, tá? Que não é nenhuma novidade, é algo que já tem aí muitos anos, dezenas de anos no mercado, tá certo? Então, é algo indispensável que a gente vai ver aqui, tá? Inclusive, foi o backup que salvou o STJ, né, alguns meses atrás. O STJ foi vítima de infecção por conta de ransomware, né, em Brasília, e foi o backup em fitas magnéticas que salvou o ransomware. Então, assim, a gente acha que fitas magnéticas morreram
porque o cassete morreu, ou quem não trabalha tanto assim com TI, com centros de dados, elas continuam sendo muito utilizadas, né, e tem algumas vantagens aí em termos de resiliência. O backup, gente, backup é uma redundância de dados, tá? Com um propósito específico de restauração no caso de perda dos originais. Então, ele tem um objetivo bem definido, tá certo? Então, não é qualquer cópia que é backup, e o backup ele tem um objetivo bem específico que daí você tira uma série de outras características. A perda, né, dos dados originais, ela pode se dar das mais variadas maneiras possíveis, tá? Seja uma falha de hardware, uma falha de disco, uma catástrofe física, uma atividade maliciosa, um vírus, tá? Uma atualização falha de sistema, de software, alguma falha humana do usuário, né? Aquela síndrome de, eu não mexi em nada e o dado sumiu, né? Acontece. O tal do famoso que o pessoal fala até na brincadeira do update sem-ware, né? Sexta-feira de hoje não é sexta-feira para a gente fazer update sem-ware, mas acontece, né, nas melhores empresas. Que sysadmin, né, de Linux nunca fez um RM-RF da pasta errada, eventualmente às vezes até do barra, né, por incauto. Né? E outra característica, e até mesmo contra o ransomware, né? E além do ransomware, o backup proteger, ele também precisa ter características para que o sistema de backup ele seja mais resiliente contra o ransomware, tá certo? Então ele protege contra e ele precisa também ser resiliente, tá? Então a gente vai ver o que é necessário para isso. Os backups, como eu falei, eles existem em sistemas modernos, distribuídos desde os meados dos anos 2000, tá certo? Então é cringe, né? Tá na moda falar que é cringe, mas o pessoal precisa voltar aí para essas tecnologias mais tradicionais para implementar da maneira correta e se proteger, né? O backup, ele primariamente ele requer uma política de backup, assim como a maioria das ferramentas de segurança, eles requerem uma política corporativa, né? Porque se você não tem uma política corporativa, né, uma normatização interna nas empresas, o seu corpo de TI não vai ter os subsídios básicos para justificar os investimentos, né? Como é que você justifica a contratação de um firewall, né, que não tem muito retorno financeiro no investimento, de um antivírus, de um sistema de backup, né? Então é preciso que as empresas tenham algum tipo de normatização interna, tá? Isso as próprias normas ISO recomendam, para que você tenha elementos básicos, do tipo retenção, quanto tempo que você precisa ter de backup das aplicações, né? E sem isso, o seu administrador fica a ver navios, não consegue justificar investimentos, não consegue nem ao menos fazer uma gestão de capacidade, planejar um sistema de backups. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é dado fresco do TCU, né, de uns 3 meses atrás, falando só de governo privado, né, que é um pouco mais, tem uma presunção de ser mais organizado do que o governos estaduais e municipais, apenas metade dos órgãos federais possuem, tá, uma política de backup. Então vejam, você é um gestor público, né, você é baseado pelo princípio da legalidade, né, hoje você tem lei LGPD, você tem marco civil que obriga, né, as empresas a guardarem dados, né, por X anos, por X tempo, e você não tem uma política de backup. Então veja que coisa maluca, né? Maluca uma empresa, né? Um órgão, seja uma empresa privada, seja um órgão. Então empresa privada a gente nem vou falar, né? Porque assim as maiores, as médias que são mais organizadas, elas têm uma política, mas pequenas empresas realmente muitas vezes não têm, tá certo? Outro desafio do backup é a questão do tamanho, né? Em 2020 a gente já tinha 13 trilhões de gigabytes de dados armazenados em centros de dados em todo o mundo, né? Então o backup ele precisa ter funcionalidades modernas do tipo deduplicação em nível de blocos, backup incremental forever e várias outras técnicas aí, né? Para que o backup seja mais rápido, mais eficiente e menos oneroso, tá? O backup normalmente é feito ou em conjunto de discos, ou fitas magnéticas, ou em nuvem, tá? Nuvem é um segmento que vem crescendo bastante, né? É uma tendência inexorável, então as ferramentas de backup também precisam ser capazes de suportar todas essas mídias de armazenamento, tá? A gente trabalha o backup hoje em 3 níveis de recuperação de desastres, tá? Você tem um nível mais elementar, que é a simples cópia dos arquivos, tá certo? Seja um dump de banco de dados, né? Assim,
funções mais elementares, né, de geração de redundância, mas a gente precisa ter também, já que são grandes volumes, né, de informação e sistemas cada vez mais críticos, a gente precisa atuar também em outros níveis, né? Então você trabalha também o nível de aplicação, que é você ter também ali um backup de archive logs, point in time recovery, voltar a transação, voltar a tabela de um banco de dados, replicação de arquivos, plugins específicos para mensagem para ferramentas de e-mail, Office 365, ferramentas de escritório, etc. Tá? Então, são plugins, são integrações específicas para voltar essas bases de dados mais rápida, né? Ou algum sistema de maneira mais rápida, e também no nível de SO, que provavelmente é o mecanismo mais eficaz para voltar um ransomware, né? Porque se você teve uma infecção em massa de ransomware, né, várias máquinas suas foram infectadas, provavelmente ali você vai ter um plugin de backup de máquinas virtuais, um plugin bare metal para fazer backup em nível de imagem de uma máquina física inteira e poder com toda tranquilidade voltar seus sistemas críticos, né, em questão de minutos ou em questão de horas, tá ok? Então, backup é o último remédio contra o ransomware, tá? E em relação a arquiteturas, a gente tem 4 ou 5 arquiteturas, tá, gente, que são mais recomendadas pela literatura científica, tá certo? Então, você tem backup on-premise em outro prédio, tá? Ou em uma nuvem, por exemplo, né? A gente tem que pensar que já que o backup protege também contra ameaças físicas, né? A gente tem que pensar também em redundância geográfica. Você tem o oposto, você pode ter uma empresa com serviços na nuvem e ter backups salvos on-premise. Você pode ter backup entre prédios ou entre nuvens, tá? E você pode ter também um prédio, vários, né? De repente, 2 prédios ou 2 nuvens de alta disponibilidade, e um terceiro prédio, região ou nuvem, apenas para armazenamento do backup. Tá ok? Aí agora, falando um pouquinho do nosso software, o Bacula, por que ele é vantajoso para as empresas adotar esse software de backup específico? Primeiro que o nome é muito criativo, né? Bácula é uma mistura, né, de backup com Drácula, né? Ou seja, porque o backup normalmente ele é executado à noite, né? Quando você tem menos usuários usando os sistemas. Então o Bácula seria o vampirinho ali, o morcego que vem à noite e chupa os dados que seriam o sangue dos computadores, tá certo? A arquitetura do Bácula é uma arquitetura clássica dos sistemas distribuídos de backup, é uma arquitetura tripartite, tá? É uma arquitetura que você tem um gerenciador, né, ou master de backup, no Bacula a gente chama de director, tá? Ele tem as interfaces de administração, que são, né, consoles web, consoles CLI, desktop, etc. Ele sempre tem o catálogo de backup, que é onde ele armazena os metadados das cópias de segurança, né? E a estrutura tripartite é o seguinte: director, né, que é o gerenciador, cliente de backup, né, que é o vampiro, literalmente, né, o agente que você vai botar lá no servidor, na máquina que você quer extrair o backup, né? E aí você tem o storage daemon, que é para onde os clientes vão armazenar, vão, né, jogar os backups para ser armazenados na fita, no disco ou na nuvem, tá certo? Aí, claro, depende um pouco da tecnologia de armazenamento, tá? E aí, claro, se tiver alguma integração específica, banco de dados, etc., aplicação, o cliente vai se comunicar também direto com essas aplicações. E o Bácula ele foi muito inovador, tá, em vários aspectos, seja por conta da desduplicação global para todas as cargas de trabalho, inclusive Windows e Linux, que algumas ferramentas dizem que fazem e não fazem, tá certo? Então, a deduplicação global é o seguinte: o dado, né, já sai lá do cliente de backup, claro, o primeiro backup ele vai copiar uma boa parte dos blocos, mas uma vez que ele já tem os blocos lá no armazenamento, né, o armazenamento global na origem, ele não precisa repetir a cópia desses backups, desses blocos. Então, isso você reduz em até 99% o tráfego do backup lá no armazenamento final e também no tráfego das informações via rede, né? A rede ela deixa de ser um possível gargalo para esse backup. CBT, né, ou seja, backup diferencial para outras virtualizações que não só aquelas tradicionais do mercado, Hyper-V, VMware, que a gente também tem plugins fantásticos para VMware, para vSphere, para Hyper-V, com backup diferencial nível de blocos, restauração granular.
Instant Recovery, tá certo? A gente também tem isso para outras virtualizações, Proxmox, Red Hat Virtualizations, a gente também temos plugins para outras tecnologias. Temos plugins para backup de containers Docker, Kubernetes, banco de dados PostgreSQL, MySQL. É uma ferramenta, o Bacula, com altíssima escalabilidade, poucas ferramentas de backup sistemas, elas dizem que fazem, mas não fazem, são 3 ou 4 que conseguem escalar mais de 10 mil clientes de backup com um único servidor, tá certo? Uma interface gráfica web completa, você faz tudo por uma única interface, não precisa de plugin Java e Flash tem navegador, que é um porre, se vocês me permitem, né, o linguajar coloquial, né, ter que instalar. Então, qualquer navegador de internet funciona, é muito ilustrada, muito prática. O Bacula tem equipe de desenvolvimento própria, né, não é uma suíte, ou seja, é uma solução única. Outros fornecedores têm, para cada tipo de virtualização, para cada tipo de sistema, elas têm uma ferramentinha. Não, o Bacula é uma solução única para todos esses, para mais de 30 virtualizações e sistemas. Formato de catálogo de backup aberto, sem aprisionamento, e o Bacula tem uma característica muito interessante, ele tem uma versão de código livre, que, claro, não tem todos esses plugins, não tem todos esses níveis, né, de proteção, e tem uma versão Enterprise, que essa sim concorre com os líderes do Gartner e ferramentas proprietárias, tá certo? Aí cada uma tem sua interface gráfica, cada uma tem suas peculiaridades. O que eu posso fazer, Heitor, além de ter um sistema de backup para melhorar minha proteção contra ransomware? Parece chiitismo, mas não é. Você pode usar Linux, tá? Praticamente não existem casos documentados de infecção de ransomware no sistema operacional Linux, tá? Então, assim, ó, isso aqui foi uma pesquisa feita, tá? Tem a referência aí. Quer dizer, não sei se eu coloquei a referência, mas é no Statia. Se eu não coloquei, eu vou colocar na hora de subir no site, né? Mas, assim, o Windows, 91% dos administradores, Windows Server 76%, já viu o Windows Server ser contaminado. Linux, menos de 4%, tá certo? Então já é uma grande coisa. Aí você vai falar, então o Linux é pouco usado. Não, não é. Linux, os maiores servidores do mundo usam Linux, tá? 100% dos top 500 supercomputadores, 23 dos 25 maiores websites, sites com mais tráfego na internet usam Linux, 96% dos maiores 1 milhão de servidores no mundo usa Linux e 90% de toda a infra de nuvem, né, as maiores empresas aí de nuvem, Amazon, Google, etc., somente, né, de maneira geral, utilizam Linux em sua infraestrutura. Tá certo? Então, não há que se falar que é menos usado e que esse é o problema. Em relação a sistemas web, né, que são servidores que estão expostos para a internet, ou seja, muito mais vulneráveis, muito mais expostos. Linux, você tem mais servidores Linux web do que Windows, né? Isso, assim, nos principais sites. Então, assim, é muito mais seguro, tá? Então, por que isso é importante? Porque o Bacula é uma das únicas ferramentas de backup que o sistema gerenciador é primariamente suportado, ou seja, principalmente suportado em Linux. Aí você tem mais um ou outro concorrente aí do Gartner que o servidor gerenciador de backup roda em Linux. Então, assim, poxa, você tem uma ameaça emergente aí de ransomware, né? Então, assim, por que você vai usar um servidor de backup que é a sua última proteção? Por que você vai usar um servidor Windows? Né, não faz o menor sentido. Ainda assim, claro, o Bacula tem a maior quantidade de plataformas suportadas para clientes, ou seja, as máquinas que eu vou extrair backup. Então, aí você tem a arquitetura Unix, todos os Windows, inclusive 2019, e superiores, etc., tá? Faz backup de tudo, tá? O que mais, Heitor? Além do Linux, já aprendi que o Linux é importante para me proteger contra ransomware. Não é chiitismo, não é ideologia, não é nada. Regra 321, né? Isso aí é uma estratégia de backup básica que fala o seguinte: você, na sua estratégia de backup, na sua política, você deve sempre manter ao menos 3 cópias separadas do seu backup, ou seja, distintas. Na verdade, não é o seu backup, assim, mas de versões do mesmo dado. Então, você vai ter um dado lá original, você pode ter uma réplica em alta disponibilidade, você pode ter um backup, ou você pode ter 2 backups em mídias diferentes ou em sites diferentes, né? Armazenar o backup em 2 tipos diferentes de mídia, então disco e fita,
disco em nuvem, fita em nuvem, o Bacula também suporta, é mestre em gravar diretamente em backup em fita, tem várias soluções que não gravam, dizem que gravam, mas não gravam backup diretamente em fita magnética, e manter sempre uma cópia dos dados off-site, né? As normas ISO 27002, que é a norma que mais fala mais especificamente sobre backup, depois do ataque ao World Trade Center, em 2011, ele fala que os dados... Foi 2011? Não. Bom, não lembro. Mas, enfim, ela passou a falar que o dado de backup ele deve ao menos estar armazenado a 15 km de distância do dado original, tá certo? Então, é a recomendação. E o Bacula, né, como eu vinha falando, ele tem suporte nativo desde o ano 2000 a todas as fitas e cartuchos, tá? VTL, que é Virtual Tape Library, foi um dos primeiros a suportar praticamente todos os provedores de nuvem, então não importa qual é seu provedor de nuvem, se é o Wasabi, se é Zadara, se é a Amazon, se é Glacier, nós temos um plugin de gravação em cada uma dessas nuvens, tá certo? Você pode também, claro, né, mesmo sendo em Linux, a gente pode adotar outras estratégias para deixar o Linux menos vulnerável, né, menos suscetível. A segurança a gente sabe que é a estratégia da cebola, né, são várias camadas que você adiciona para evitar que um atacante chegue no núcleo, né, e chegue realmente a causar algum dano. Então, hardening, né, uma técnica da TI que a gente usa para qualquer sistema operacional, que é para você reduzir a superfície de impacto de um ataque, ou seja, de uma atividade maliciosa. Então, se você tem um servidor Linux, por exemplo, você reduz, você desabilita serviços desnecessários, etc., né, que não são utilizados. E nisso o Bacula ele é muito bom, porque ele ele só depende de protocolos próprios, tá certo? Ou seja, ele tem um protocolo de conexão socket próprio que nunca foi violado, né? Todas as comunicações do Bacula, incluindo senhas, etc., são criptografadas automaticamente pelo mais alto certificado americano, que é a certificado FIPS, né, de criptografia. E outra questão importante é que, assim, o Bacula, desde sua concepção, apenas o usuário Bacula, ou seja, um usuário não privilegiado do sistema, é necessário para executar seu gerenciador e precisa ter acesso aos volumes de backup, seja ele disco ou fita, tá? Então, é plenamente possível que nenhum outro usuário do sistema consiga criptografar ou danificar os backups do Bacula, tá? Só o próprio usuário do Bacula, então isso já é uma característica muito grande. Outros fornecedores têm chamado isso de uma imutabilidade, mas isso não é imutabilidade, tá? Porque ainda assim, nesse caso aqui do usuário, o root, no caso do Linux, no administrador, ele pode criptografar, pode apagar os backups. Aí qual é a solução a isso? Já temos funcionalidades também para isso no Bacula. Na versão Enterprise a gente já tem volumes de backup saindo agora realmente imutáveis, e no Linux, o que no Linux, né, se você fosse fazer um script, por exemplo, para preservar seus volumes de backup, seria o comando, por exemplo, change attributes, né, que utiliza os atributos estendidos dos sistemas Linux e Unix, para deixar aquele arquivo imutável. Então, nesse caso, nem o próprio root do Linux ele consegue criptografar ou consegue gravar naquele volume, tá certo? Então, você pode muito bem tornar imutável os volumes de backup já encerrados para gravação, que você não vai querer sobrescrever por um tempo, e deixá-los imutáveis, tá certo? No caso de nuvem, alguns provedores de nuvem também já suportam isso, tá? Comandos que você deixa também seu objeto. Eu sei que o Wasabi me parece que já tem isso, é um comando que você dá lá ou na série da nuvem ou graficamente, que você também deixa imutável, ou seja, nem que o ransomware tenha acesso, que já é mais difícil, porque na nuvem você já tem um cliente de conexão, mas ainda assim você pode imutabilizar, tá certo? E no caso de fitas, claro, a fita já é uma proteção natural, né? Porque a fita, ela não existe, tá? Ainda ransomware que danifique as fitas ou que criptografe a fita, tá? O que insira fita por fita para apagar, tá? E ainda que existe, claro, que normalmente quem usa a fita também tira algumas fitas, né? E coloca no cofre, não deixa ali exposta, né? Então, assim, a própria fita já é uma proteção adicional.
E você também pode, lembrando de uma coisa muito antiga também, que é a fita Warm, né? As fitas LTO, as fitas magnéticas, o LTO padrão mais comum, elas normalmente são regraváveis, era que nem o CD ou DVD regravável, né? Você pode apagar e reescrever quantas vezes você quisesse. As fitas Warm, você só pode gravar nela uma vez. É impossível você regravar ela, tá certo? Então, essa aqui, a foto eu acho que não é de uma fita Warm, mas enfim, a definição de fita Warm é isso, tá? Essa daqui é regravável, mas fita Warm você só pode gravar uma vez, então já é uma proteção maior. Ou simplesmente também você pegar uma fita normal e habilitar a trava dela contra a gravação, né? Também é uma outra alternativa de impedir qualquer gravação naquela fita, tá certo? Então, gente, eu acho que eu não esqueci de nada, tá? Acho que eu não esqueci de nada. Eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Que aí é onde vem a interação com o público. Se bem que eu até não estava conseguindo ver o horário aqui. Tá até cedo ainda. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Pergunta, gente? Tá, eu já vi aqui, tem algumas perguntas, né? Eu estava olhando, não tinha visto. Eu uso Debian e Arc há uns 6 anos, tanto para uso pessoal profissional, nunca tive problemas. Exatamente. O Linux realmente é uma proteção bastante interessante. O rastreio de pagamentos feito pelas vítimas para organizações criminosas de ataque ransomware ainda é difícil? Sim, existem tecnologias para rastrear pagamentos, inclusive com criptomoedas, né? Mas eles dizem que conseguiram recuperar. Nesse caso aí do Colonial Pipeline, disseram que conseguiram retomar uma boa parte. É um transtorno, né? Mas disseram que sim, que conseguiram. Celulares também são vulneráveis a esse tipo de ataque? Sim, também são vulneráveis, de acordo com aquela estatística ali. Essa estatística aqui é espontânea, tá, gente? De administradores. Eles fazem a pesquisa com administradores e, enfim, pessoas de informática, né? E são ataques que as pessoas já tiveram, já viram ou já documentaram. Então, Android 6%, macOS 7%. Recentemente eu tenho visto casos também de iPhone, iOS, tá? Então, realmente é algo para se preocupar, sim. E, inclusive, o Bacula ele tem cliente para Android, tá? Tem cliente para Android, então você pode também fazer backup dos seus usuários corporativos que utilizem mobile, tá certo? Certo. Material para implementação do community. Excelente pergunta. Eu vou colocar aqui, eu já falei, né, que eu vou postar lá no meu site, bacula.lat, essa palestra, então aqui tem uma pequena lista de links, tá certo? Mas, deixa eu virar a tela aqui, deixa eu... Então, lá no site, ó, esse é meu site, bacula.com.br. Aqui você tem todos os materiais, tá certo? Instalação de pacotes.org. O que eu mais recomendo hoje para quem está começando é instalar dos pacotes oficiais do projeto, tá? Que é um repositório específico, tá? Você faz um pequeno cadastro no site bacula.org e aí você recebe um repositório exclusivo, tá? Alguma coisa parecida com isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Que nada mais é do que um repositório que pode ser utilizado para o CentOS ou para o Debian, tá? Então aqui tem todos os pacotes para padrão CentOS, né? Família CentOS. Então a versão mais nova é a 11.05. Deixa eu ampliar minha tela aqui. É a 11.05. Você tem para CentOS 7, CentOS 8, Fedora Core, tá?
Eu ainda recomendo hoje mais o CentOS 7, tá, gente? Porque, assim, por incrível que pareça, o CentOS 7 ele vai ter suporte até 2024 ainda, né? E o L8 vai terminar no ano que vem. Então, assim, enquanto o mercado, né, não tem se juntado aí, unido em torno de uma nova versão de Linux, o CentOS ele é mais utilizado por empresas, tá certo? Por empresas, fabricantes de hardware e ambientes corporativos. Mas o Bacula também suporta N sabores de Ubuntu, de Debian, tá certo? Então, qualquer um desses aqui, você pode utilizar para ser o seu servidor de backup. Aí aqui no site você tem esse script de instalação, né? Tem até um script automatizado, tá? Mas se não funcionar, você tem mais para baixo aqui todos os scripts, tá? Manuais. Tanto para instalação manual via Debian, então aqui é um script que cria um repositório aí dentro da pasta source.list do Debian, tá certo? etc apt source.list, e daí você instala um banco de dados que é o catálogo do Bacula, pode ser MySQL ou Postgres, né? Ou um ou outro, você não vai instalar os dois, né? Instalar ou MySQL ou o Postgres, né? E depois é tão simples como, e aqui já tem, né, o processo de você instalar o pacote do Bacula, é tão simples como um apt-get install para instalar o servidor do Bacula, tá certo? Então não tem muito problema, né? E hoje o Bacula também, mesmo na versão Community, tem uma interface gráfica, não é a mesma interface da versão Enterprise, mas você tem também uma interface gráfica da Community. Tem não só aqui o script de instalação para Debian e para CentOS, como tem também um videozinho aqui explicando, tá? Então a carinha do Bacon hoje, ela é bem intuitiva, tá, gente? Está bem mais intuitiva, tem gráficos, tá certo? Então ela é bastante funcional. E hoje na versão 2.5 você consegue fazer praticamente todos os arquivos de configuração, inclusive alterar, renomear objetos do Bacula, todos por uma única interface. Então tá excelente. O que mais, pessoal? Dúvidas? Se é viável instalar em produção, definitivamente. A gente tem vários órgãos do governo, Marinha, Aeronáutica, que usam o Bacula Community, tá certo? Claro que assim, o software livre ele vem sem suporte, sem garantias, né? Então, o ideal, a nossa empresa mesmo, ela vende, tá? A gente vende treinamento, implantação in company, né? Presencial, bem como suporte. Então, mesmo para a versão community, a gente fornece algum suporte. Então, os clientes, né, têm uma segurança muito maior em estar utilizando a mesma versão de software livre, tá certo? Alguns dos clientes, por exemplo, só para mostrar para vocês aqui que utilizam, só um minutinho, são o... tem órgãos do judiciário, tá, gente? Tem um monte de... Tem um monte de órgãos. Então, por exemplo... Base de hidrografia da Marinha, no Rio de Janeiro, várias OMs, tá? Ministério da Defesa, Ministério da Marinha, em Brasília, tá? Antigamente tinha as fotos aqui, eu não tô encontrando agora, mas assim, Polícia Militar do DF, do Distrito Federal, tá? O próprio TRT de Campinas usou muitos anos o Bacula Community com diversos robôs de fita, tá certo? Aqui, a gente tem, esse aqui foi na Marinha, não sei se vocês conseguem ver aqui as fotos. São todos órgãos que utilizam. Tá certo? O que mais, pessoal? Só para demonstrar aquilo que eu falei, ó, a questão da imontabilidade. Olha como isso é interessante. Deixa eu compartilhar o terminal aqui agora.
Criar um arquivo qualquer, ó. Criei um arquivo aqui qualquer. O owner dele é H-Faria, certo? Acho que eu não tenho nenhum volume aqui do báculo. Ou melhor, deixa eu fazer um SSH aqui para o meu servidor do báculo. Tá, não estou conseguindo. Faz o seguinte, eu suponho que esse aqui é um volume do báculo, né? Então, ele só vai ter acesso a um usuário comum, né? H-Faria poderia ser muito bem o usuário do báculo. Aqui não tem necessidade, né? Ele está com... Eu criei agora esse arquivo, ele criou com leitura e gravação para o grupo, né? Dele também. Então, assim, como provavelmente o báculo vai rodar com o grupo bácula mesmo, ou o grupo root no máximo, só ele vai ter acesso. Então, isso já é algum nível de proteção. Né? E o bácula, por padrão, todos os seus serviços, ele vai rodar por padrão com o usuário bácula. Agora o seguinte, ó, deixa eu criar um outro usuário, ó, user add, criar um usuário aqui de teste, tá? Suteste. Criar uma senha aqui para o usuário teste. Beleza. Aí é o seguinte, ó. Sudo -i teste. Desculpa, gente. Tá. Sudo teste. Tá. Sudo suteste. Tá, gente? Confusão com o CentOS, tá? Então, é o seguinte, ó. cd/tmp. Então, tenho aqui o arc, né? O arquivo arc. Eu não consigo echo dados pipe arc, né? Eu não vou conseguir, não tenho permissão, porque esse arquivo pertence a outro usuário do Linux, tá certo? Agora, se eu faço isso aqui, ó. Se eu faço surroot, ou melhor, sudo -i, e aí eu vou lá em tmp, né? E faço um echo dados, ou seja, eu sou um ransomware, né? Quero criptografar ou quero gravar alguma coisa nesse arquivo. Se eu faço echo dados arc, permissão denied, tá? Echo dados, não, porque aqui deu permissão denied. Arc, não, era para eu poder echo dados pipe, eu tô como root, que estranho. Read, write. Que estranho. Touch arc 2. Sudo -i. Echo. Tá. Bom, não sei o que deu nesse outro arquivo, mas enfim. Com o root eu consigo gravar aqui como arc2, tá certo? Mesmo cat arc2, eu gravei, né, dados,
mesmo, né, ele sendo um arquivo de H-faria. Por quê? Porque o root no Linux ele pode tudo, né? O root no Linux ele pode tudo. Agora, se eu faço ch-attribute, né, mais i, ou seja, seto a flag de imutabilidade desse arquivo. Se eu seto arc2, tá, ele não deixa porque eu tô com o usuário Bácula. Sudo, talvez eu tenha que dar permissão para o usuário H-faria fazer isso. Deixa, pronto, foi. Então, se eu seto a imutabilidade, né, aí o que acontece com esse arquivo? Ele ganha, né? Eu não consigo mais mudar ele. Então, se eu faço de novo, ó, echo dados, operação not permitted, né? Porque eu setei a flag de imutabilidade dele. Então, nem o root ele consegue gravar. Agora, se eu faço change attributes, né? Se eu tiro a flag de imutabilidade, aí eu consigo, tá? Desculpa, eu não tirei. É menos i, tá? Mais i é para adicionar, menos i é para tirar, né? Aí se eu faço um cat arc2 dados, então eu consigo escrever nesse arquivo. Então esse seria o mecanismo, é o que a indústria tem adotado, vem adotando, né? Tende a adotar para realmente dar um pouco mais de segurança para esses volumes de backup, tá certo? Dúvida, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar mais um. Meu servidor do Bácula aqui por algum motivo. Como está o mercado de trabalho para prestar consultoria? Tá, vamos lá, voltando às perguntas aqui. Prestar consultoria em empresas públicas e privadas. Olha, essa crise está bastante complicada, né? Os últimos meses, as empresas realmente elas frearam bastante os projetos. Muitas empresas pausaram os projetos e estão se voltando mais para o Bácula Community, né? Então, aquela pergunta que o Elton fez, as empresas elas pagam pelo software o quanto elas têm de orçamento, né? Então, empresas que, por exemplo, só usavam os líderes do Gartner, né, há alguns anos atrás, elas falam, olha, então hoje a gente compra, já abriu mão disso, a gente compra, usa realmente o que cabe no orçamento. Então, mesmo a versão community, muitos órgãos, muitas empresas estão se voltando para o software livre nesse cenário de crise, tá? E é claro, a versão Enterprise nossa vem crescendo bastante também. Como está... existe algum curso no Udemy de administração do Bácula? Existe o curso que eu passei o link, né? O que vai estar na palestra aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu acho que eu tenho um tempinho ainda. Compartilhar a tela com vocês. Eu tenho 3 cursos, tá? Tem um que eu não recomendo mais, que é o curso 2, que ele o Ebácula, tá certo? O Ebácula é uma interface gráfica que não se utiliza mais, tá? Que é quer dizer, o Ebácula não, desculpa, gente, o WebMin. O WebMin é uma interface que vocês devem conhecer, ela é geral, né? Serve para administrar vários serviços do Linux, né? Mas com o Backlon, com o surgimento do Backlon, uns 2 anos atrás, não tem mais sentido, tá? Então, eu tenho um curso 1, que é o curso básico, que ensina a instalar o Bácula, que ensina a instalar o Backlum, tá certo? Então, assim, extremamente completa. Ensina a parte de backup nuvem, tem uma parte só de aula de tape library, tá certo? Aqui está na versão 9, mas assim, a versão 11, a instalação é basicamente a mesma, não mudou nada,
tá certo? Ensina até a compilar pacote. Então, é um curso de mais de 10 horas, tá? É um projeto sem fins lucrativos, tá? O preço, a Udemy faz essas promoções, tá? Sai bem baratinho. E aí eu tenho um curso 2 que eu já falei, eu não recomendo, que é o do Webmin, e tem o curso 3. O curso 3 é um negócio chamado Bpipe, tá? Bpipe é um plugin do Bacula, que tem no Bacula Community. Ele é genérico, tá certo? Mas ele permite no Linux você fazer backup de, por exemplo, ao invés de você fazer um script para você fazer um dump de um banco de dados, salvar em disco local, você pode jogar esse dump direto para o Bacula, através de um pipe nomeado, tá? De um named pipe. Então eu recomendo muito, porque você pode usar isso para fazer seus próprios plugins de backup. Então, MySQL, PostgreSQL, Firebird, DB2, LDAP, máquinas virtuais do Zen, KVM, é lógico, né, gente? Eu não vou ter nem metade das funcionalidades que eu teria com um plugin mesmo, tipo backup diferencial de uma VM, backup diferencial, né, dos bancos de dados, etc. Mas dá para fazer muita coisa aqui com o Bpipe, tá certo? Então eu recomendo muito esses dois cursos. Bacula 1, Bacula 3, eles têm esses iconezinhos aí, verdinhos. Só procurar lá Heitor Faria que vocês vão encontrar. Mais alguma pergunta, gente? Tá? Então os cursos aqui são esses. O curso 2 de Webmin, eu até provavelmente vou desativar ele daqui a um tempo. Tem uma boa avaliação, todos os cursos aí meus em português tem mais de 4 ponto alguma coisa estrelas. Mas o Webmin é uma opção, é mais uma opção, mas ela é mais limitada do que o Bacula, tá? Ela é mais limitada do que o Bacula. Bom, gente, é isso. Então, não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, gente, é isso. Se não tem mais perguntas, agradeço aí que todos tenham vindo aí fazer o treinamento. Se juntem ao nosso grupo lá do Telegram, tá? A gente tem uma comunidade muito ativa de usuários. Já vou publicar nos próximos minutos, tá? Esses slides lá no site bacula.com.br. E é isso. Um forte abraço para vocês. Tudo de bom.